Nós vamos entrar agora no capítulo 22 do Evangelho de Mateus. E lembrando sempre que nós estamos nessa seção do Evangelho de Mateus que mostra a apresentação de Jesus em Jerusalém e a sua rejeição definitiva. E, na verdade, a partir aqui do capítulo 21 de Jerusalém, ou de Mateus, que é quando Jesus entra em Jerusalém, nós temos aqui a última semana de vida do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 21 é o capítulo que mostra aqui o Senhor Jesus Cristo entrando em Jerusalém e depois no templo, e então ele começa a tratar a respeito da sua rejeição. E isso leva o Senhor Jesus, isso mais ou menos na terça-feira, antes da sua crucificação, que aconteceria na sexta, isso leva a ele ter uma espécie de debate final com as autoridades judaicas. E nesse debate final, o Senhor Jesus Cristo ele profere 3 parábolas que exibem a rejeição dessas autoridades, a rejeição deles para com Jesus e a consequência que recairia sobre eles e sobre a nação por conta daquela rejeição. A primeira parábola que nós vimos é a parábola dos 2 irmãos, onde o Senhor Jesus Cristo mostra que publicanos e pecadores, eles precedem as autoridades judaicas no reino dos céus. Por quê? Porque a sua obediência, ela veio de dentro para fora. Então, a sua obediência veio de dentro para fora. Eles se arrependeram e decidiram seguir a Jesus. Ao contrário das autoridades judaicas, que externamente diziam obedecer a Deus, mas internamente rejeitavam o Messias que Deus havia enviado. A segunda parábola é a parábola dos trabalhadores da vinha, e nessa parábola o Senhor Jesus Cristo enfatiza a rejeição histórica dos líderes da nação de Israel para com o projeto do reino de Deus manifestado ou desenvolvido por Deus enviando os seus servos. Então, nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo ele faz com que as próprias autoridades reconheçam a necessidade que o dono da vinha tem de substituir a liderança da nação de Israel, a liderança do desenvolvimento do reino, porque essa liderança, essas autoridades judaicas, elas eram rebeldes contra Deus. Então Jesus faz os próprios fariseus e sacerdotes reconhecerem isso, e Jesus então afirma para eles que o reino de Deus seria tirado deles e dado a um povo que lhe produzisse os respectivos frutos. E aí só lembrando a vocês que a interpretação que eu apresentei a vocês deste versículo é que Jesus está dizendo que a tutela do desenvolvimento do reino de Deus de Israel, do reino para Israel, seria retirado daqueles homens que estavam debaixo da antiga aliança, daqueles líderes que tinham uma desobediência interna e uma obediência externa, que a tutela disso seria retirado deles e entregue para um outro povo que iria produzir os seus respectivos frutos. E no caso, esse outro povo, eu mencionei a vocês, acredito pelo contexto de Mateus, que é a igreja fundada sobre os apóstolos, ok? A igreja apostólica. Então, hoje, a Israel, a nação de Israel, para desfrutar das bênçãos do reino, os judeus precisam fazer parte da igreja apostólica, porque hoje são os apóstolos e a igreja apostólica quem são os responsáveis por tutelar, por manifestar e levar adiante o plano de Deus do seu reino e da restauração de Israel, ok? Então essas são as 2 parábolas. Jesus mostra então que o problema ali é que eles não aceitam a autoridade do Messias. E então, pessoal, o capítulo 22 começa com a terceira parábola do Senhor Jesus Cristo dentro desse debate com as autoridades judaicas. Essa terceira parábola, eu particularmente julgo que
depois da parábola do joio e do trigo, é a parábola mais reveladora a respeito da natureza do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo consegue brilhantemente reunir uma série de elementos que marcam a natureza do seu reino e da sua obra. Então, é uma parábola que consegue resumir basicamente todo o ensino do Senhor Jesus Cristo a respeito do seu reino. Então, se você tiver que eleger duas parábolas para que você entenda bem a respeito do ensino de Jesus quanto ao reino, você tem que estudar a parábola do joio e do trigo e a parábola aqui das bodas, certo? Do rei que celebrou as bodas do seu filho, popularmente conhecido como a parábola das bodas. Veja que essa parábola começa com o Senhor Jesus Cristo dizendo: o reino dos céus é semelhante. Ou seja, nós temos aqui mais uma parábola do reino. E, diferentemente das duas parábolas anteriores, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo, ele conta uma parábola do reino aqui a respeito da natureza do seu reino, e ele não interpreta, ok? Então você lembra que eu já falei para vocês que as parábolas do reino, o Senhor Jesus Cristo conta elas publicamente, mas interpreta apenas para os seus discípulos. Neste ponto, eu entendo que os discípulos já não precisavam mais de interpretação. Então, Mateus não nos relata que Jesus interpretou ela pessoalmente para os seus discípulos, e Jesus tampouco interpretou ela publicamente, como ele havia feito nas duas parábolas anteriores. Então, na parábola dos dois irmãos, Jesus interpretou essa parábola, e também na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus também interpretou a parábola para os fariseus. Mas agora, Jesus vai contar uma parábola a respeito da natureza do reino. As duas parábolas anteriores eram parábolas a respeito da rejeição e da consequência da rejeição. Agora o foco de Jesus é sobre a natureza do reino, especialmente focando nesse aspecto da rejeição. Então é uma parábola que trata da natureza do reino, mas que enfatiza o aspecto da rejeição ao Messias dentro do reino, certo? Ou na manifestação do reino e dentro do reino também, ok? Então lembre-se disso, que aqui nós temos mais uma parábola que trata sobre a natureza do reino. E nós vamos focar a nossa atenção em entender aqui esta parábola. Então o texto diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, certo? Então, nós já vimos aqui no contexto das outras parábolas que Jesus tem alguns elementos em comum. Um dos elementos em comum das três parábolas é a figura do pai e do filho. Então, na parábola dos dois irmãos, você tem o pai e dois filhos. Na parábola dos trabalhadores da vinha, você tem o pai enviando o seu próprio filho. E agora, mais uma vez, agora a figura é do rei com o seu filho. Então, o rei iria celebrar o casamento do seu filho. E quando os reis celebravam o casamento dos seus filhos, isso era um evento nacional, certo? Eles tendiam, então, a chamar as principais lideranças do reino envolvidas ali naquela nação ou naquela província que o rei governava. Então, o texto diz que ele enviou seus servos a chamar os convidados. E para que você entenda, naturalmente, esses convidados eram convidados de lideranças, eram lideranças da região ou da província que aquele rei governava. Então você tinha aqui, certo, os chefes de guarda, você tinha os chefes religiosos, você tinha os principais membros ali de autoridade, eram lideranças que ocupavam cargos de autoridade dentro da nação. Então estes eram os convidados.
E aí o texto diz que o rei, ele mandou seus servos chamarem os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, essa daqui é a primeira parte da parábola. Essa é uma parábola dividida em 3 partes. Então, nessa primeira parte, Jesus conta que o rei vai celebrar as bodas do seu filho e ele chama os convidados. Então, vamos aqui tentar entender a que Jesus já está se referindo aqui. Obviamente que a gente sabe que o rei aqui refere-se a Deus, o Pai, e a celebração das bodas do seu filho refere-se, portanto, ao plano de Deus do reino messiânico, do reino do seu filho, certo? Então, isso daqui já está claro pelas outras parábolas. E aí o texto diz que ele envia os seus servos a chamar os convidados. Nós já vimos que estes servos aqui se referem a todos os profetas que Deus enviou durante a história de Israel para chamar o seu povo a obedecer a Deus, a se sujeitar à aliança e à promessa de Deus. Mas o texto diz aqui que eles não quiseram vir, ok? Então, nessa primeira parte, ela está falando aqui, eu entendo que essa primeira parte está falando da rejeição histórica de Israel e especialmente das autoridades de Israel, dos mestres da lei, dos sacerdotes, dos reis de Israel, dessa rejeição histórica que a nação de Israel manifesta a respeito do plano e da aliança de Deus. A segunda parte começa aqui, certo? No versículo 4 e vai até o versículo 6, quando diz que ele enviou outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Então, eu entendo, pessoal, que essa segunda parte aqui, ela agora já está se referindo a João Batista, certo? Então, no contexto, nós sabemos que Jesus está falando de João Batista. E essa segunda parte agora é a parte onde tudo está pronto. Então, veja que na primeira parte, então, existe uma espécie de convite, certo? Mas nessa segunda parte, agora o convite ele é um pouco mais extenso. É dizendo que já está pronto. Venham para as bodas. Isso daqui condiz com a pregação de João Batista. Que João Batista diz, olha, agora está pronto, o reino de Deus chegou. Venham desfrutar, venham para o reino, que o Messias chegou. O texto então diz que eles não se importaram, se foram um para o seu canto, outro para o seu negócio. Então você vê aqui que houve mais uma rejeição e houve martírio. Então, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Então, isso daqui reflete o que foi feito com João Batista. Então, Jesus aqui, nessas duas primeiras partes, está exibindo a rejeição histórica, desde os profetas antigos até João Batista. Aquelas autoridades judaicas, sempre haviam rejeitado aqueles que Deus tinha enviado para chamá-los a se submeter e a abraçar o plano da promessa messiânica, mesmo quando esse plano já estava concretizado em Jesus. E então, o versículo 7, nós temos aqui um interlúdio, certo? Mostrando a consequência daquela rejeição histórica. O texto diz que o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Claramente aqui, pessoal, nós temos uma profecia do ano 70 depois de Cristo, certo? Aqui, o Senhor Jesus Cristo já tem dado sinais, nós já vimos isso durante a nossa análise de Mateus, de alguns textos. Jesus já havia dado alguns sinais de profecias a respeito do que aconteceria no ano 70 depois de Cristo.
Então aqui Jesus está claramente agora dando, e lá no capítulo 24, Jesus vai falar sobre isso mais extensamente. Jesus aqui então está dizendo que a rejeição histórica dos judeus para com os profetas, para com João Batista e para com o próprio Jesus, certo? Que foram enviados para dizer que o reino de Deus estava chegando, João Batista e Jesus. Então, o resultado disso é o juízo que haveria de recair sobre Israel, onde eles iriam experimentar a chegada de tropas que iria exterminá-los e incendiar a cidade. Então, Jesus aqui está nos deixando claro que aquilo que aconteceria no ano 70 seria o reflexo, o resultado da rejeição histórica de Israel para com o Messias, certo? E então começa a quarta parte dessa parábola, a partir do versículo 8. Ele diz: então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados, lembre-se que esses convidados aqui eram os convidados originais, ou seja, as lideranças, as autoridades, não eram dignos. Por que eles não eram dignos? Porque eles haviam rejeitado por diversas razões e também haviam matado os servos que haviam sido enviados. Então, qual é a decisão do rei? A decisão do rei é promover uma substituição dos convidados agora por todos. Veja que ele diz: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, que eram lugares onde não estavam pessoas nobres. Então, não é mais para chamar os que estão nas posições nobres, agora vão para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para bodas a quantos encontrardes. Então, aqui nós temos uma substituição dos convidados por todos, certo? Todos agora são convidados para as bodas. E aí o texto diz que, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, todos, maus e bons, ou seja, aquelas pessoas que se identificavam como pecadores no meio do povo e aquelas pessoas que se identificavam como pessoas justas mediante a lei. Então você tinha ali publicanos, pecadores, meretrizes, e você tinha ali os pobres, os trabalhadores, os pescadores, os frequentadores das sinagogas, os religiosos. Então agora vocês chamem a todos, não mais aqueles líderes da nação, agora vocês chamem a todos. E aí o texto diz que a sala do banquete ficou repleta de convidados, certo? Então vamos aqui nos lembrar de alguns detalhes antes da gente interpretar o texto, certo? Então, por banquete, Jesus está se referindo ao reino, ok? Então, o banquete aqui refere-se ao reino. O reino é o banquete, o reino são as bodas, certo? Assim também como as bodas, o banquete são as bênçãos do reino, as bodas refletem o reino. Os convidados aqui refletem as autoridades judaicas históricas, desde o Antigo Testamento até a época de Jesus. E o todos aqui refere-se a toda a massa de pessoas, ok? E nós sabemos que isso também vai incluir os gentios. Então, toda a população judaica e incluindo também aqui os gentios. E aí o texto diz que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, Jesus está dizendo que o reino, ele ficou cheio, certo? O reino, ele ficou cheio de convidados maus e convidados bons. Ficou repleto de pessoas de toda a natureza, de todo tipo, ok? Então, guarde isso na sua mente. Aí o texto, então, começa agora uma quarta parte.
A quarta parte já não é mais a etapa do convite. A quarta parte, a partir do versículo 11, é a etapa que fala da entrada do rei. Então, aqui você tem a celebração acontecendo, a parte do convite é feito, certo? E então, todos aqueles enviados para convidar originalmente foram rejeitados. E então, os últimos enviados, que no caso eu disse que refere-se ali a João Batista e ao próprio Jesus, foram maltratados e até mortos. Então o rei manda que os outros servos agora chamem a todos. E então chega a celebração, eles começam a celebrar, eles entram nas bodas, eles participam do banquete, até então que o rei chega. Então, o rei chega para a festa. Essa, então, é a quarta etapa. Veja que houve um período de celebração, agora o rei chega para a festa. E ele chega para a festa para ver os que estavam à mesa e notou que ali havia um homem que não trazia a veste nupcial. Então, naquela época, as pessoas deveriam se vestir adequadamente ao ambiente do banquete, ao ambiente da boda, das bodas ali, que era um ambiente palaciano, certo? Se as pessoas não se vestiam adequadamente, elas não poderiam entrar, mas como todos foram chamados, então você tinha pessoas ali dentro que não estavam obedecendo devidamente ao rei. E então o rei lhe pergunta: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ok? Então aqui você tem um juízo, certo? Ele então, o rei promove um juízo e ele emudeceu porque percebeu o seu estado de desobediência. Então o rei chegou aos serventes e disse para amarrar os pés e lançá-lo fora, e ali haverá choro e ranger de dentes, certo? E depois a gente explica aqui esse comentário final. Então vamos aqui, pessoal, nos deter em quais são as informações sobre o reino que o Senhor Jesus Cristo está nos dando aqui. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo fala que o reino tem uma etapa de convite, certo? Então, houve uma etapa de convite para a participação no reino. Essa etapa de convite, ela compreende todo o período dos profetas, que vai ali desde o Êxodo com Moisés até o último profeta do Antigo Testamento, que é Zacarias, e incluindo ali João Batista e o próprio Jesus, certo? Então você tem essa primeira etapa do reino, que é uma etapa de promessa do reino. Olha, vai vir o reino, então venham todos para participar deste reino futuro, certo? Em segundo lugar, Jesus mostra que o reino também possui uma etapa de celebração sem o rei, ok? Então, Jesus mostra que existe uma outra etapa aqui de celebração sem a presença do rei. Que etapa é essa? É a era apostólica. A era, então, que o Senhor Jesus Cristo envia os seus apóstolos para chamar pessoas de todas as nações. Então, aqui você tem um reflexo, ou um texto que já nos prepara para a grande comissão. Então, o rei manda chamar a todos, de todas as nações, a todo tipo de judeu, a todo tipo de gentio, de todas as nações. E o reino, então, ele começa, a celebração ele começa, mas sem a presença do rei, a presença corpórea do rei. A presença do rei, ela é sentida, já sabemos disso, ela é experimentada por meio do Espírito Santo. Mas o rei mesmo, o Senhor Jesus Cristo, ele não está presente fisicamente no meio do seu povo.
Então nós estamos celebrando as bodas, nós estamos celebrando o casamento do rei, nós estamos celebrando o rei sem a presença do rei. Então é uma celebração que, de certa forma, ela está incompleta, ok? E, além disso, esse texto nos mostra que essa celebração sem o rei, ela é uma celebração também imperfeita. Por que que ela é incompleta, mas ela também é imperfeita? Porque ela é composta de pessoas que estão com as vestes corretas e pessoas que estão com as vestes erradas. Lembra aqui da parábola do joio e do trigo? Então, o reino ele é estabelecido, mas o reino ele compreende pessoas que estão em obediência para com Deus e pessoas que estão em rebeldia para com Deus. O que isso significa, pessoal? Nossa tendência, como eu já disse a vocês, é sempre achar que aqui Jesus está falando da igreja, mas não é. O campo do joio e do trigo é o mundo, certo? O convite é feito para todos do mundo todo. Então, o reino ele é estabelecido no mundo. O reino de Jesus, a autoridade de Jesus é sobre todos os homens. E o convite para a celebração do reino, ele é feito a todos. E agora, então, todos participam do reino de Jesus. Mas alguns estão com as vestes corretas, que são aqueles que abraçam a mensagem do Evangelho, aqueles que se preparam devidamente para a chegada do reino, e o joio, aqueles que rejeitam, aqueles que continuam rejeitando, que não abraçam a mensagem do reino. Jesus, posteriormente, vai comparar esses dois grupos, que ele já comparou com joio e trigo, agora ele compara com vestes corretas e vestes erradas. Ele, posteriormente, vai comparar com as noivas que estão preparadas e as noivas que estão despreparadas, certo? As virgens que estão preparadas e as virgens que estão despreparadas para a chegada do noivo. Então, o reino de Deus ele é composto por essa imperfeição. Ele é composto por peixes bons e peixes maus. Ele é composto por pessoas com as vestes corretas, ou seja, as pessoas que estão devidamente esperando a chegada do rei, e pessoas que não estão esperando a chegada do rei, estão então em um estado de desobediência, ok? E em terceiro lugar, Jesus fala de uma etapa que é a etapa da chegada do rei, certo? E essa etapa da chegada do rei, ela é marcada por um juízo. Haverá um juízo quando o rei chegar. E quando o rei chegar, então, ele vai julgar aqueles que não são dignos de fazer parte do seu reino, e é também uma etapa de salvação, que é quando o texto diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Esse muitos aqui, pessoal, mais uma vez, é uma forma tipicamente hebraica de se referir a todos, ok? Todos são chamados, mas poucos são aqueles que de fato ingressam na celebração do reino com o rei, certo? E aí você deve perceber que esse texto aqui é um texto que faz um equilíbrio muito interessante entre a responsabilidade daqueles que atendem ao chamado e obedecem. Esses são aqueles que ganham o status de eleito, de escolhidos lá no futuro, certo? E o texto também diz que esses que são chamados e obedecem são os escolhidos que o rei decidiu para entrar no seu reino, ok? Então, claramente aqui o Senhor Jesus Cristo está falando da eleição soberana de Deus,
na escolha daqueles que vão participar do seu reino e da responsabilidade humana de atender o convite e de se manter em um estado de obediência caracterizado aqui pelas vestes corretas, certo? Então, a salvação que há de se manifestar no futuro com a chegada do rei, ela é uma salvação que será dada a todo aquele que atendeu ao convite e se vestiu, se preparou devidamente para a chegada do rei. O nome que o Novo Testamento dá para isso é fé, certo? Então, a salvação vem mediante a fé, uma identificação com o rei, marcada por esse ato de você se vestir devidamente para a chegada do rei. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo, ele explica qual é a natureza do seu reino. A natureza do seu reino é o seguinte: houve um convite, esse convite foi rejeitado pelos principais dos judeus, por conta disso o juízo recaiu sobre os judeus. Houve então o começo da celebração, o reino de Deus ele chega, Jesus manda os seus apóstolos para chamar a todos, todos então agora ouvem o evangelho, uns se submetem ao evangelho, outros rejeitam, até o dia que o rei chegar. E quando o rei chegar, vai haver o juízo final e a salvação final do povo de Deus, ok? Então é isso, pessoal. A gente precisava dedicar tempo a entender aqui essa parábola, porque a partir do texto seguinte, Jesus agora vai para o seu confronto final com as autoridades judaicas, certo? E ele não vai mais agora explicar algo a respeito da natureza do seu reino. Ele agora vai falar muito mais a respeito da rejeição de Deus para com as lideranças do seu povo de Israel e, consequentemente, do próprio povo de Israel que seguia a sua liderança. Então, fique com Deus e até a próxima aula.